Bom dia, meus irmãos. Espero que seu coração esteja aquecido pelo encorajamento que nós recebemos da nossa irmã Tainara e agora que o nosso coração também seja aquecido pela palavra do Senhor. Nós vamos começar, como o pastor disse, a nossa jornada em 1 Tessalonicenses e também 2 Tessalonicenses. E hoje o que nós vamos fazer aqui é uma visão geral do livro para podermos absorver tanto quanto pudermos desses dois textos, dessas duas cartas maravilhosas que foram escritas há tanto tempo, mas ainda falam ao nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos, nesse primeiro momento, ler o versículo 1 e depois nós vamos fazer algumas considerações do contexto e então vamos pensar em algumas aplicações para nós a partir dessa carta. A exposição bíblica, ela nada mais é do que o entendimento que a nossa igreja tem de que quando o pastor, o pregador faz da mensagem principal do texto, a mensagem principal do sermão, Deus fala conosco. Irmãos, isso é maravilhoso, pois quando nós abrimos a Bíblia e consideramos o que ela está dizendo, Deus fala conosco. E Deus falar conosco é o maior privilégio que nós temos. E nós vamos ouvir a sua voz nessa manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, muito provavelmente, é a primeira carta do apóstolo Paulo escrita. Pode ser que Gálatas tenha vindo primeiro, mas por causa do contexto e à luz de Atos, é mais possível que essa tenha sido a sua primeira carta, escrita ali por volta do ano 51 depois de Cristo. Essa carta foi dirigida aos cristãos na cidade de Tessalônica, norte da Grécia atual, e esses cristãos surgiram ali nessa cidade a partir da segunda viagem do apóstolo Paulo. Isso nós encontramos a partir do capítulo 16 de Atos até o capítulo 18, que conta um pouco da história de como essa igreja surgiu. Essa igreja, portanto, começa a partir de uma visão que o apóstolo Paulo tem lá no capítulo 16, versículo 18, quando ele vê um homem da Macedônia, dessa região, dessa cidade, pedindo socorro, pedindo ajuda. Paulo pretendia ir visitar as igrejas que ele havia anunciado o evangelho na sua primeira viagem, mas nesse momento o Senhor dá a ele essa visão para que ele rume em direção à Europa. E logo depois de começar em Filipos, Paulo vai até a Tessalônica. Em Atos capítulo 17, versículos 1 a 4, nós encontramos aquilo que ele sempre fez em todas as igrejas que ele plantou. Ele procura uma sinagoga, anuncia que Jesus é o Cristo por causa da sua ressurreição. Há nessa cidade muitas conversões, até um pouco contrastante em relação a outros lugares que ele havia anunciado o evangelho, mas as perseguições começam. A partir dos judeus, promovendo perseguição por meio daqueles pagãos, por meio daqueles gentios, dos gregos. O apóstolo Paulo é perseguido, bem como toda a igreja. A igreja, preocupada com a integridade física de Paulo e os seus companheiros de viagem, o tiram da cidade à noite, e Paulo então sai de Tessalônica, deixando ali uma cidade, uma igreja recém-inaugurada, recém-criada, recém-nascida. Quando Paulo, no meio da sua viagem, chega em Atenas, ele fica preocupado com os irmãos em Tessalônica e envia para lá Timóteo para que ele pudesse cuidar da igreja. Quando Paulo já está em Corinto, no capítulo 18 de Atos, Paulo recebe as boas notícias vindas de Timóteo e então ele escreve a carta aos Tessalonicenses. O propósito, portanto, meus irmãos, dessa carta fica muito evidente para nós. Saudades. Paulo está com saudades da sua igreja que ele havia recém plantado.
Thay vai sentir saudade da gente, nós sentiremos saudades dela. E olha como o apóstolo Paulo descreve isso aqui no capítulo 2, versículos 17 em diante. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vai para o capítulo 3, versículo 10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Considerando esses dois textos que acabamos de ler, o que move o apóstolo Paulo para escrever essa carta, meus irmãos, é essa saudade, uma preocupação genuína de rever esses irmãos, expressar a sua gratidão por tudo aquilo que Deus estava fazendo nesta igreja, bem como corrigir algumas deficiências de fé que eles tinham. É por essa razão que a carta ela é bem dividida em dois momentos. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 3, Paulo está expressando a sua gratidão, reconhecendo os frutos do ministério, apesar das oposições que aqueles irmãos estavam enfrentando. No capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 28, o apóstolo Paulo se propõe então a corrigir algumas deficiências da fé desses irmãos. Isso me faz pensar, meus irmãos, na nossa igreja, na minha e na sua vida enquanto cristãos. E a pergunta que eu quero fazer para vocês essa manhã é: qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo da nossa maturação cristã? Para onde nós estamos indo? Nós estamos crescendo de fato? E se nós estamos crescendo e necessitamos de crescer, o que falta para o nosso amadurecimento? Eu quero afirmar, meus irmãos, à luz de 1 Tessalonicenses, que nós já temos tudo o que é necessário para crescer em direção ao nosso próximo passo. Nós já temos tudo o que precisamos, pois Deus, em Cristo Jesus, nos providenciou tudo o que é necessário para uma vida de piedade. Aqueles irmãos, lembrem-se novamente, era uma igreja recém-plantada, talvez poucos meses, nem um ano. E o apóstolo Paulo olha para aquela igreja recebendo notícias de Timóteo e se alegra em ver que aqueles irmãos haviam crescido, que aqueles irmãos haviam amadurecido. A despeito da sua orfandade de um líder. Mas, preocupado com o crescimento daqueles irmãos, o amadurecimento, o apóstolo Paulo diz a eles o que eles precisavam fazer. E é isso que eu quero considerar com vocês nessa manhã, meus irmãos. Pensando na grande ideia do nosso texto, a mensagem principal de Tessalonicenses é a seguinte: o propósito de Deus para a igreja. Eu vou mudar essa palavra aqui, pastor Ricardo. O propósito de Deus para a IBSul é que ela seja uma igreja madura, em fé operosa, amor sacrificial e firme na esperança, enquanto continua crescendo a fim de agradar a Deus. Eu sei que é um pouco grande, mas eu quero enfatizar duas coisas aqui para nós. Nossa responsabilidade como igreja. IBSul, nós precisamos amadurecer. E nós não podemos estagnar no nosso crescimento, nós precisamos continuar amadurecendo. Nós precisamos continuar crescendo em direção a agradar cada vez mais ao Senhor. Porque igrejas morrem, porque elas param de agradar a Deus. Se propõem a construir impérios pessoais, particulares, seja denominacionais ou seja pessoais, pensando no líder daquela igreja.
que nós queremos ver, meus irmãos, é a nossa igreja crescer. E você pode louvar a Deus comigo? A nossa igreja tem sido uma igreja madura, amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos crescer. Alcançar mais nações, alcançar a nossa cidade, alcançar pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E aqui nós vamos ver então, e são as reflexões que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã, duas características da igreja. A primeira delas, nesse primeiro bloco, do capítulo 1 até o capítulo 3, uma igreja virtuosa. Nós precisamos ser uma igreja virtuosa. Volta comigo de novo, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da vossa fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa característica de uma igreja virtuosa, nós temos essas três características que são chamadas de virtudes teologais: fé, amor e esperança. Uma fé, em primeiro lugar, como o apóstolo Paulo diz aqui, operosa, o trabalho resultante da vossa fé. Uma fé nunca deixa de ser acompanhada por obras. Como cristãos evangélicos, especialmente de uma linha mais reformada, a gente tem um pouco de aversão a essa questão de obras. Mas, meus irmãos, a fé precisa resultar em obras. E é evidente o que Deus estava fazendo com esses irmãos. Eles haviam recebido a mensagem do Evangelho e, notadamente, diante de todo aquele contexto pagão, eles abandonaram os ídolos e se voltaram ao Deus Todo-Poderoso. Aquilo era radical para aquele contexto. Abandonar todos aqueles deuses e adorar um único Deus. Assim também nós somos chamados a ter a nossa fé operosa. E glória a Deus, porque muitos irmãos têm se convertido, abandonado a sua idolatria, abandonado o secularismo, abandonado o mundanismo e se voltado ao único e verdadeiro Deus. A partir da nossa igreja. Em segundo lugar, amor sacrificial. Esse é o esforço motivado pelo amor. Aqueles irmãos se esforçavam, se mantinham firmes diante do Senhor, porque eles amavam, a ponto de que toda a região daquela igreja conheceu a mensagem, pois eles estavam imitando a abnegação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia se sacrificado, havia corrido todos os riscos, havia se dedicado àquela igreja, agora eles estavam fazendo a mesma coisa. Uma igreja precisa ter esse amor sacrificial. E em terceiro lugar, uma esperança firme. Aqueles irmãos, eles criam na volta e nas recompensas trazidas pelo segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles se mantinham fiéis ao Senhor, porque eles criam, porque eles esperavam. Fé, amor e esperança. E isso fica evidente que é fruto, é resultado da mensagem da palavra de Deus pregada àqueles irmãos. Olha o capítulo 2, versículos 11 a 14. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Enquanto aqueles irmãos recebiam a palavra como palavra de Deus, eles produziam fruto, fé, esperança e amor. Talvez você esteja num determinado nível da sua caminhada cristã, que você se sinta estagnado, você sinta que falta amor, falta fé ou falta esperança. O que você tem que fazer? Se expor à palavra de Deus.
É por isso que nós podemos dizer que a nossa igreja pode ser elogiada. Por quê? Porque ela se propõe a expor a palavra de Deus. Nós não nos fiamos em espetáculos, nós não nos fiamos na personalidade dos seus líderes, nós não propomos aos jovens e adolescentes momentos de descontração para que nós possamos tirá-los do mundo. Ontem aqui nós dedicamos tempo em discutir sobre milênio, escatologia. Olha que coisa louca. O que esses jovens foram fazer? Discutir escatologia à noite. Glória a Deus, meus irmãos, porque isso fortalece a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Assim como a palavra pregada em nossa igreja, todos os domingos, todos os finais de semana, sendo anunciada a partir desse púlpito, a partir da mensagem tirada do texto bíblico, isso nos fortalece. Você já tem o que você precisa. Porque você ainda está reclamando que está parado, porque você está reclamando que não cresceu. Mas eu quero também olhar isso de uma perspectiva um pouco diferente, meus irmãos. Para que abandonemos o criticismo que habita no nosso coração de uma forma tão entranhada. A gente olha para a igreja, a gente olha para as situações da nossa igreja, a gente critica. Talvez isso motivado pelo nosso sangue latino, que sempre murmura, que sempre reclama. Eu quero olhar como o apóstolo Paulo está olhando. Ele sabe que há deficiências naquela igreja, mas ele olha para aquela igreja e glória a Deus, quanta coisa boa tem aí. A palavra está sendo pregada com fidelidade, graças a Deus pelo nosso pastor. A liderança é uma liderança qualificada, que o Senhor os conserve dessa forma. O povo de Deus tem um genuíno interesse na palavra, e olha que legal, eles são comprometidos sacrificialmente com missões. Estarão enviando missionários, estarão enviando pessoas, que Deus levante mais missionários na nossa igreja e continue assim, e mais, para que Deus seja louvado por causa daquilo que Ele tem feito em nossa igreja. Meus irmãos, olha que alegria e o privilégio de fazermos parte de uma igreja como essa. Quantas e quantas igrejas, sem querer traçar comentários críticos, têm acabado, têm fechado. Exatamente pela falta dessas coisas que nós vemos na nossa igreja. Louve a Deus, agradeça ao Senhor, regozije-se pelo que Ele tem feito em nós e através de nós. E sabe de uma coisa? Você faz parte disso. Essa igreja pode ser louvada pelo que Ele tem feito por meio da sua vida. Eu fico feliz com o pastor Ricardo, porque ele tem uma visão de reino maravilhosa, diferenciada. E dentro dessa visão de reino, ele reconhece como cada um dos irmãos da nossa igreja tem contribuído com o avanço do reino de Deus. Ele reconhece que não é só ele. Um homem muito capaz, muito qualificado, mas não é só ele. É a igreja, somos nós. É o povo de Deus reunido na IBSU. São os ibessulenses. Carta do apóstolo não, pastor Ricardo. Talvez ele escreva ainda e regozije-se com isso. Mas eu quero encorajar você, meu irmão, a se alegrar pelo que Deus tem feito através da nossa igreja, através da sua vida. Segunda característica, meus irmãos, eu quero destacar, está na segunda parte do capítulo. Qual é o próximo passo? Será que está bom? Minha fé está legal, meu amor é sacrificial, eu tenho esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que está bom? Será que, ok, tem sempre um próximo passo. Nós sempre podemos crescer, nós sempre podemos amadurecer. E essa igreja foi recomendada no seu crescimento. E o apóstolo Paulo descreve algumas questões em que essa igreja deveria amadurecer. A primeira questão que eles deveriam crescer, está aí no capítulo 4, versículos 1 a 8, crescer em pureza. Crescer em pureza. Irmãos, uma pausa, eu não vou me deter em todos os pontos, e para não cortar o barato do pregador que vai pregar essa perícope, eu preciso falar algo aqui. Crescer em pureza. O apóstolo Paulo está preocupado com a pureza sexual daqueles irmãos. Prestem atenção, jovens.
O apóstolo Paulo está preocupado com a pureza, com a questão sexual daquela igreja naquele tempo. A gente tem um certo snobismo histórico de pensar que a nossa geração, ou ela está pior do que as que foram para trás, ou ela está melhor. E aí a gente pensa que, nossa, nunca antes na história a gente viveu tamanha imoralidade sexual. A preocupação do apóstolo Paulo em relação à sexualidade daqueles irmãos é motivada exatamente por causa de um contexto de perversidade e imoralidade sexual. As mesmas questões que nós enfrentamos, eles também enfrentavam. Então, não me venha com essa ideia de que a sexualidade, a moralidade sexual foi constituída pelos cristãos e agora a gente precisa rever. Porque essa nem era a preocupação lá dos apóstolos no tempo bíblico. Mentira. Sempre foi uma preocupação. Porque cristãos vivem em pureza sexual. E talvez, sem querer exagerar, então vou colocar um talvez aqui na minha frase, a maioria de nós, ou talvez todos nós, enfrentemos lutas nessa área, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. Irmãos, nós somos chamados a viver em pureza sexual. Cresçamos nisso. Cresçamos nisso porque esse é um pecado contra o próximo e contra Deus. É um pecado sério, que nós precisamos lutar. E nós precisamos crescer, especialmente num contexto que nós vivemos. Em segundo lugar, a nossa igreja, nós devemos crescer em amor generoso. Está aí nos versículos 9 a 12 do capítulo 4. No capítulo 4, versículos 9 a 12, o apóstolo Paulo está preocupado em que aqueles irmãos amem, continuem amando, mas eles produzam e frutifiquem em generosidade. Eles sejam generosos. Eles demonstrem o seu amor e não apenas digam, nós amamos. Eu acredito que a nossa igreja tem amado. Eu acredito que a nossa igreja tem se sacrificado. Tem demonstrado um amor generoso, mas nós podemos fazer um pouco mais. Nós podemos ir além, meus irmãos. Nós podemos contribuir, nós podemos orar mais, nós podemos ir juntos. Há sempre mais o que se fazer, há sempre mais generosidade para doar às pessoas, para doar àqueles que estão ao nosso redor. O pastor Mark Dever, comentando até esse texto, ele diz o seguinte: parte da missão básica do cristão é viver uma vida que recomende o evangelho a outros. Você não faz para que outros pensem bem a seu respeito, mas para que o evangelho seja louvado. E deixa eu contar um segredo para vocês aí dos bastidores pastorais. Está gravando? Pode? Não, então não vou falar não. Mas vou falar entre parábolas, usar o pastor Ricardo. Irmãos, a nossa igreja está sendo vista por outros lugares, por outras pessoas, por outros líderes, para o bem e para o mal. E aqui eu falo por parábolas. Mas há uma percepção de que nós estamos crescendo e que o evangelho está sendo reconhecido através da nossa igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso de pessoas olharem para a nossa igreja e reconhecerem eis aí uma igreja que prega verdadeiramente o evangelho, que é comprometida com o evangelho, que é comprometida com o reino de Deus. E causa um choque na cabeça das pessoas, porque eles não sabem se nós somos reformados ou se nós amamos missões. Eles têm que glorificar a Deus, eles têm que reconhecer o que nós estamos fazendo, sem nenhum tipo de esnobismo, obviamente, porque, meus irmãos, o nosso coração tem crescido em generosidade e nós podemos fazer mais, nós podemos crescer mais e abençoar mais e anunciar mais o evangelho e ir além das fronteiras e das nossas limitações. Nós podemos fazer mais. Em terceiro lugar, nós precisamos crescer em esperança. No capítulo 4, versículos 13 até o capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo lida com a questão da volta de Jesus. Há uma preocupação genuína por parte daqueles irmãos, especialmente em relação àqueles que já morreram. Será que eles perderam a volta de Jesus? Será que eles perderam os benefícios da vinda do Senhor? E o apóstolo Paulo vai fortalecer aqueles irmãos, ensinando acerca da vinda do Senhor. É por isso que nós ensinamos
escatologia, nós ensinamos acerca da vinda do Senhor, nós nos preocupamos com a sã doutrina, porque isso fortalece, e em especial a nossa esperança. E quando nós temos esperança, meus irmãos, nós podemos ter alegria diante do sofrimento. É maravilhoso nós vermos nossos irmãos que estão sofrendo com lutas de doenças terríveis, mas em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento, eles estão alegres, felizes. Por quê? Porque têm esperança. Porque eles esperam, não neste mundo, não neste tempo, mas na vinda do nosso Senhor. A esperança nos traz sobriedade e vigilância. Nós estamos atentos, alertas. Nós estamos prestando atenção nos sinais que um dia o Senhor há de voltar. E pode ser agora. Já pensou nós subirmos juntos agora? Isso traz vigilância, isso traz sobriedade. Isso estimula também uma vida de encorajamento. Olha só isso, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer que a escatologia, o assunto acerca da vinda do Senhor, é para um fim muito específico. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Lá no capítulo 5, versículo 11, ele vai falar: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso promove uma vida de encorajamento dentro da comunidade. Irmãos, eu quero encorajar vocês também nesse sentido, a quando vocês conversarem, quando vocês estabelecerem os laços de amizades que vocês têm aqui na igreja, de não conversarem apenas assuntos triviais, assuntos corriqueiros, acerca da própria vida, mas sobre o Evangelho. Converse sobre o Evangelho, encoraje-se com o Evangelho, pense acerca das implicações da palavra de Deus pregada e anunciada a partir do púlpito da igreja. E por fim, do capítulo 5, versículos 12 a 28, o apóstolo Paulo quer que a igreja cresça em ordem na comunidade. Ele vai dar uma série de exortações que estabelecem a ordem, estabelecem um padrão de comportamento dentro da igreja. Uma preocupação acerca de diversos assuntos. Mas eu quero destacar para vocês algo muito importante. Nessa passagem nos chama a atenção o plural. Você observa que o apóstolo Paulo está recomendando àquela igreja a fazer o que precisa fazer em conjunto, em coletividade, em comunidade. E olha o capítulo 5, versículo 14, algo que é muito importante. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Essa é a vida em comunidade. E aqui, em contradição àquilo que tem sido ensinado como o crente em casa, ou a igreja sou eu, a comunidade é apresentada. Você já observou que os mandamentos do Senhor em relação à comunidade são coletivos para dentro da comunidade? Perdoem-se uns aos outros. E às vezes a gente imagina assim, eu tenho que perdoar a pessoa lá de fora. Ok, isso é verdade, mas aqui dentro. Por quê? Porque se pressupõe que nós estamos vivendo em comunidade, exercendo o amor e a cooperação mútuos. Coletividade, comunidade. Não fique de fora. Participe, venha, se envolva, se comprometa, estabeleça os seus principais laços de amizade dentro dessa comunidade. Nós fomos chamados para a comunidade, para relacionamentos profundos. E nós somos comprometidos uns com os outros, meus irmãos, de tal forma que somos responsáveis uns pelos outros. Sabe aquela coisa, ninguém tem nada a ver com a minha vida? Responsabilidade da igreja, você assinou um termo de compromisso, eu tenho a ver com a sua vida. Você tem a ver com a minha vida. É óbvio que dentro das nossas particularidades, individualidades, ok, cada um faz o que bem entender, mas dentro dos nossos compromissos como cristãos, olha, você pode até se recusar, mas me faça um favor, me ajude.
Ajude, olhe para a minha vida, me ajude a ser um cristão melhor. Ajude a pessoa que está aí do seu lado a ser um cristão melhor. Eu sei que você detesta fazer isso, mas olha para a pessoa do seu lado. Fala com ela assim, olha, me ajuda a ser um cristão melhor? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, seja paciente para com todos. O propósito de Deus, meus queridos, para a IBSU, para a nossa igreja, é que ela seja madura em fé operosa, amor sacrificial e firme na esperança, enquanto continua crescendo a fim de agradar a Deus. Qual que é o seu próximo passo? O que falta à sua fé? Quais são as deficiências que devem ser superadas na sua vida? Talvez a sua fé seja débil, talvez falte entendimento, talvez falte superação de determinados pecados, talvez o seu amor seja um amor distante, gélido, um amor não sacrificial. Talvez a sua esperança esteja limitada às questões desta vida. O que falta à sua fé, ao seu amor, à sua esperança? Eu quero encorajar você, meu irmão, nessa manhã, e também a partir das exposições nas cartas do apóstolo Paulo, a 1ª e 2ª Tessalonicenses, a continuar crescendo, a sermos uma igreja madura, a sermos uma igreja com fé operosa, amor sacrificial, esperança firme, a sermos uma igreja vibrante, a sermos uma igreja que marca de fato a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as nações. Quero encorajar você, meu irmão, a fazer parte dessa santa comunidade, essa comunidade que foi chamada por Deus antes dos tempos eternos, essa comunidade que foi lavada e redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, essa comunidade que foi comprada com precioso sangue, a você se envolver, se vibrar, amar essa comunidade e se propor a crescer junto com ela. A carta de Tessalonicenses é um testemunho daquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Deus começou uma boa obra nessa igreja há 8 anos atrás. Ele vai completar. Ele vai terminar. Se envolva, porque você pode ficar de fora disso. Participe, vibre, comungue conosco. A igreja, meus irmãos, foi exortada a aplicar essa certeza da obra de Jesus em seu favor. Nós só podemos ser igreja, nós só temos o que nós precisamos para crescer e nós só podemos continuar crescendo porque Cristo garantiu que a sua obra fosse consumada. O último texto que eu quero ler, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Junte-se ao Senhor. Junte-se com esse irmão do teu lado, para que juntos continuemos a crescer e honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Igreja Batista Sul. Ó Deus, o Senhor promoveu todos os recursos, proporcionou tudo aquilo que era necessário para que nós hoje estivéssemos aqui. Muitas centenas, talvez até já milhares de pessoas já se beneficiaram, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por meio dessa igreja. Nós queremos te louvar por isso. Senhor, nós queremos te louvar porque nós temos sido reconhecidos como uma igreja que ama o Senhor, que honra o Evangelho
e promove o estabelecimento do reino de Deus. Nós queremos te louvar pelo pastor desta igreja, um homem fiel, dedicado ao Senhor, um homem que tem se comprometido com as Sagradas Escrituras, pregado com fidelidade ao teu povo. Nós queremos te agradecer por todos os demais líderes que o Senhor tem dado à tua igreja, porque também são homens qualificados, homens piedosos, homens que deixarão com toda certeza um legado para as próximas gerações de piedade, de vida com Deus. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque temos tido o privilégio e a oportunidade de nos unirmos a outros irmãos para fazer missões. Senhor, continue nos animando, nos encorajando, nos fortalecendo, nos dando direção para que possamos verdadeiramente alcançar as nações. Ó Deus, abençoe a nossa irmã Tainara, abençoe aqueles que já estão nos campos. Senhor, a minha oração também é para que o Senhor levante mais jovens. Deus, em nome de Jesus, pastores, missionários, toca no coração, Senhor. Fortalece, modifica pensamentos, estruturas preconcebidas para que de fato eles amem ao Senhor. Senhor, na verdade, eu te peço pela juventude dessa igreja. Ó Deus, que em nome de Jesus seja uma juventude vibrante, uma juventude que ama ao Senhor, uma juventude que se dá ao Senhor, que não se envergonha do Evangelho, mas verdadeiramente se entrega ao poder do Teu Santo Espírito para tudo aquilo que o Senhor pode fazer por meio deles. Ó Deus, em nome de Jesus, relacionamentos saudáveis, casamentos, ó Deus, estruturados, famílias bem-sucedidas e abençoadas para a glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra toda a apatia do nosso coração, esse distanciamento, Senhor, causado pelo secularismo, pelo entorpecimento das mídias, das diversões que nós temos nos nossos dias. Senhor, nós te suplicamos, derrama o Teu Santo Espírito com abundância em nosso meio, para que possamos ser uma igreja vibrante, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que progride na pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus, nos anima, nos edifica, nos conforta, nos consola. Ó Deus, promove no nosso meio um senso de comunidade, de amor, de entrega, de sacrifício pessoal. Ah, Senhor, nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos viver para honrar o Teu nome. E aqui estamos nós, Senhor, como Tua igreja, para a glória do Teu nome, para honrar o Senhor, pregar o Evangelho, viver em comunidade e viver, ó Deus, de tal forma que o Senhor seja reconhecido e louvado. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, confiados no Senhor e naquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém e amém, Senhor Deus.